Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Aldo falando. Nós vamos resolver uma lista de exercício da aula Paraná, a lista de número 1. Nós vamos ler os exercícios, as questões juntos. Vocês acompanham a leitura, os conceitos fundamentais que é necessário saber. Eu vou estar esclarecendo ao longo do vídeo. Então assistam do começo ao final para a gente ter ideia, para a gente ter um entendimento do que está falando. Vamos lá. Vamos ler o exercício número 1. No café da manhã de Débora, são servidos 2 jarras contendo massas iguais de leite, sendo uma de leite gelado e a outra de leite quente, um leite fervido. Débora afirma que a jarra de leite gelado tem menos calor que a jarra de leite quente. Ela diz também que a jarra de leite fervido tem maior energia térmica que a jarra de leite gelado. As afirmações de Débora estão corretas? Justifique sua resposta. Por que fala as afirmações? Porque são 2 afirmações que ela fez. A primeira, olha, aqui contou que é servido 2 jarras de leite, uma quente e outra gelada. Débora afirma que a jarra de leite gelado tem menos calor que a jarra de leite quente. Essa é uma afirmação que ela fez. E a gente, lendo assim de primeira mão, a gente concorda com ela. A gente acha que o leite quente tem mais calor que o leite frio. Mas não é assim, porque o conceito de calor não é uma propriedade da matéria. O calor é uma transferência de energia entre um corpo para outro. Por exemplo, nós somos acostumados a dizer assim, estou com calor, mas é incorreto afirmar isso, porque o calor não é uma substância da matéria para a gente estar com calor. O calor é uma troca de energia entre 2 corpos. Olha aqui, eu imprimi esse conceito aqui para vocês. Diferença entre calor e temperatura. É necessário saber essa diferença, isso é fundamental. A gente precisa entender isso aqui para a gente ter um entendimento das coisas que vão vir aí para frente. Calor e temperatura são 2 conceitos fundamentais na termologia termofísica, os quais são considerados sinônimos, são parecidos. No entanto, calor resigna a troca de energia entre 2 corpos. Por exemplo, se eu pegar este corpo aqui, uma borracha, se eu pegar esse outro corpo aqui, um estava na geladeira e o outro não, e eu coloco os 2 aqui perto, um junto do outro, vai haver uma troca de calor, vai lá haver uma troca de energia entre um e outro. O mais quente vai ceder energia para o mais frio, tá certo? Então, essa troca de energia se chama calor. Mas, dentro da substância de cada um, por exemplo, esse aqui estava na geladeira, a temperatura dele está mais baixa que esse que não estava na geladeira. É um exemplo assim, ok? Então, o calor, ele não faz parte da matéria, ele faz parte de uma troca de energia entre um corpo e outro. Vamos voltar aqui, ó. Ela diz que a jarra de leite gelado tem menos calor que a jarra de leite quente. Está errado, tem menos temperatura, tem uma temperatura menor. Então a primeira afirmação dela está incorreta, porque ao invés de dizer calor, deveria dizer temperatura. Tá certo? Porque o que é temperatura? Vamos voltar no nosso conceito. A temperatura caracteriza a agitação das moléculas de um corpo. Vamos voltar no exercício. O leite quente, como foi no fogo, as moléculas deles estão agitadas. Então, isso é temperatura. A gente mede a temperatura por esse grau de agitação das moléculas. Então, o leite quente está com as moléculas mais agitadas do que o leite gelado. O leite gelado, as moléculas estão bem devagarzinho, porque quando entra no estado sólido, as moléculas praticamente elas param de se movimentar.
Por isso que alguma coisa entra no estado sólido. E quando você esquenta alguma coisa, as moléculas começam a agitar. Isso é temperatura. Então, o leite quente tem mais temperatura que o leite gelado. E não mais calor, tá certo? Vamos para a segunda afirmação dela. Ela diz também que a jarra de leite fervido tem maior energia térmica que a jarra de leite gelado. Essa afirmação está correta, porque a energia térmica tem relação com essa temperatura, com o grau de agitação das moléculas. Então, o leite quente, a agitação é alta, o leite gelado, a agitação é baixa. Porém, o leite quente tem mais energia térmica do que o leite gelado. Então, essa afirmação segunda dela está correta. As afirmações de Debris estão corretas? Sim e não, conforme eu expliquei. Justifique a sua resposta. E você vai explicar que aqui na primeira, ao invés de dizer calor, deveria dizer temperatura. E na segunda, a afirmação está correta, porque o leite quente tem mais energia térmica do que o leite gelado. Muito bem, vamos aqui para a questão de número 2. Olha, quando colocamos corpos em um mesmo recipiente termicamente isolado, ocorre transferência de energia entre eles até ser atingido o estado de equilíbrio térmico. Qual é a condição necessária para haver calor? Ou seja, para ocorrer transferência entre os corpos. Tá. Dois corpos diferentes, como eu citei exemplo desses dois, vou voltar eles aqui. Quando colocamos corpos em um mesmo recipiente, vamos supor que colocamos esses dois corpos juntos no mesmo recipiente, termicamente isolado, cada um estava isolado do outro, eu coloquei junto. Ocorre transferência de energia entre eles até ser atingido o estado de equilíbrio. Vamos supor que esse material estava com 20 graus Celsius. Esse material estava com 10 graus Celsius. Quando eu coloco junto, eles vão atingir uma temperatura só. Esse aqui vai perder calor para esse e os dois vão atingir a mesma temperatura. Correto? Isso a gente chama de equilíbrio térmico. Isso acontece, por exemplo, quando você tira uma água gelada da geladeira, coloca em cima da mesa, e se você deixa ali por meia hora, uma hora, ela vai suando ali por causa do choque térmico, e ela vai aos poucos perdendo o calor, né? Vai absorvendo o calor do ambiente até ela chegar em equilíbrio térmico com o ambiente. A água atinge a mesma temperatura do ambiente. Isso é equilíbrio térmico. Duas coisas que estavam com temperaturas diferentes são colocadas junto, as duas atingem um equilíbrio térmico. Aí pergunta, qual é a condição necessária para haver calor, ou seja, para ocorrer transferência entre os corpos? Nós vimos ali que o calor é a transferência energética de um corpo para o outro. Qual é a condição necessária para haver calor? É necessário simplesmente que estejam em temperaturas diferentes. Um corpo tem que estar com uma temperatura diferente do outro. Quando colocado junto, então ocorre o calor, ocorre a transferência de energia entre os corpos. Porém, se eles estiverem na mesma temperatura, não haverá calor, não haverá transferência de energia. Ok? Muito bem. Só repetindo, qual é a condição necessária para haver calor? É necessário que estejam em temperaturas diferentes. Muito bem, vamos para o exercício de número 3. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Está aqui, o exercício de número 3. Vamos ler. Para haver troca de calor entre dois sistemas, por exemplo, entre o A e o B, é necessário que 1. Tenham massas idênticas. 2. Estejam à mesma temperatura. 3. Sejam sólidos. Quais afirmativas estão incorretas? Justifique. Então vamos lá, vamos analisar cada uma delas.
que estamos falando? Estamos falando ainda do calor, dessa troca de energia entre dois corpos, que aqui chamamos de corpo A e corpo B. É necessário que tenham massas idênticas? Não, pode ser massas diferentes. Um pode pesar 1 kg, outro pode pesar 2 kg. A primeira está incorreta. Estejam à mesma temperatura? Não, exatamente o contrário disso. Tem que estar em temperatura diferente para haver a troca de calor. Sejam sólidos? Não, acontece com os líquidos também. Então, as 3 afirmativas estão incorretas. Então, você justifica aí, porque para haver troca de calor é necessário simplesmente que haja diferença de temperatura entre os materiais, entre a substância em questão. Tá certo? Vamos lá então para o exercício de número 4. Nos dias quentes de verão, Ricardo dorme coberto somente por um lençol de tecido fino. No entanto, nos dias de frio intenso de inverno, ele se cobre com 2 cobertores de lã. Com base em seus conhecimentos sobre propagação de calor, explique a escolha do tipo de coberta feita por Ricardo para cada uma das estações. Muito bem, nos dias de calor, ele só cobre com lençol, é claro, né? Nós também fazemos isso, apesar de eu usar coberta o tempo todo. E nos dias de inverno, ele escolhe 2 cobertores de lã. Por que ele faz isso? Simplesmente pela condição térmica, pela condutividade de calor do lençol e dos cobertores de lã. Como assim, professor? Olha, o lençol, ele não segura muito o calor. Quando a gente fala calor, pessoal, nós temos que entender que o calor é a transferência de energia de um corpo para o outro. Pode ser frio ou quente, entre aspas, frio ou quente. Quando a gente escreve frio ou quente, em física a gente tem que colocar entre aspas, porque é um conceito muito complicado. Por exemplo, o sol é frio ou é quente? O sol é muito quente. Um café aí a 50 graus é um café quente, mas em relação ao sol, ele é frio. Então, esse conceito aqui, a gente fala assim, calor. Quando fala calor, estamos falando de quente e de frio, em qualquer temperatura, que haja transferência de energia. Então, pensa bem, um lençol, ele não impede a troca de calor entre o corpo e o ambiente. Por quê? Porque ele é fino e o calor passa ali, ou o frio, vamos dizer para a gente entender. O frio ou o calor, ele passa ali no lençol. Agora, o cobertor de lã, ele é um excelente isolante térmico. Ele não deixa o frio do ambiente passar para o corpo. Então, por quê? Com base nos seus conhecimentos sobre propagação de calor, explica a escolha do tipo de coberta feita por Ricardo. Por que ele escolhe isso? Porque o cobertor é um excelente isolante térmico e vai isolar ele para o corpo dele não fazer a troca de energia, ou seja, para o corpo dele não sofrer o calor com o ambiente. Já o lençol não é um isolante térmico excelente. Ele ajuda um pouquinho. Por isso que ele usa esse no verão e esse no inverno. Tudo bem? Entenderam? Vamos então passar para o exercício de número 5. Vamos lá? Pessoal, se o vídeo estiver ajudando, dá uma pausadinha aí e aproveita, dá um like e se inscreve no canal. Beleza, prosseguindo, exercício de número 5. Em um dia frio de inverno, Andréia vai da sala ao banheiro. Ela está descalça e, ao pisar no piso de ladrilhos do banheiro, sente nos pés um frio mais intenso do que sentiu ao pisar no chão de madeira da sala. Explique por que Andréia teve esse tipo de sensação, dado que todos os ambientes da sua casa estão à mesma temperatura. Vamos entender? Em um dia de frio, Andréia vai da sala
pro banheiro. Ela está descalça, olha, em vez de colocar um chinelo, não, ela está descalça. Ao pisar no piso de ladrilhos do banheiro, ela sente nos pés um frio. Olha o que eu falei para vocês, hein? Um frio escrito entre parênteses aqui. Porque a sensação de frio e de quente, ela fisicamente ela está incorreta. Isso é só para a gente entender o que está acontecendo. Ela sente lá no chão do banheiro um frio mais intenso do que lá no chão da sala. Só que acontece que a mesma temperatura do banheiro é a mesma temperatura da sala. Por que que ela sente um frio mais intenso lá no ladrilho do banheiro do que no chão de madeira da sala? Exatamente porque a madeira é um excelente isolante térmico. Ou seja, ela não transfere o calor tão facilmente, ela isola o calor. Por isso que quando pisa na madeira a gente não sente a sensação de frio, porque o nosso corpo não recebe nem transmite o calor ali na diferença de temperatura. Já o ladrilho, ele é um maior excelente condutor térmico, ele transmite e ele recebe mais calor mais facilmente. Por isso que ao pisar aqui, a gente tem a sensação de frio do que pisar na madeira da sala. Então, por esse motivo que ela teve esse tipo de sensação. É só uma sensação. O ladrilho e a madeira estão na mesma temperatura, mas ela ao pisar tem essa sensação de frio, porque esse aqui transmite mais calor do que esse. Esse aqui, ele não é um isolante térmico muito bom. Esse aqui sim isola mais a temperatura. Qual outro isolante térmico? Isopor. Você vai comprar um sorvete na sorveteria, você leva uma caixinha de isopor. Porque quando você coloca o isopor ali dentro, o isopor não permite tanto a troca de calor do ambiente para o produto que está ali dentro. Então o isopor é um excelente isolante térmico. E assim como a madeira isola mais do que o ladrilho. Entenderam? Muito bem, pessoal, eu vou ficar por aqui nesses 5 exercícios, espero que tenha ajudado, deixe o seu like, se inscreva no canal, até a próxima.